Os verdadeiros monstros não são aquelas pessoas esquisitas e repugnantes, com cabelo engordurado e olhar mortiço à sua espreita em becos escuros. São agradáveis homens de família, bonitos e charmosos, que vivem ao nosso redor acima de qualquer suspeita. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre Ex-Mulher da Tess Stimson. Muito bem! É o primeiro contato que eu tenho aqui com a autora, pessoal, e aqui nós temos um thriller, e eu já vou adiantar para vocês que eu gostei bastante. Então, o que vai acontecer? Nós vamos conhecer aqui duas mulheres, a Louise e a Cass, e essas duas mulheres, elas estão conectadas de uma certa forma porque elas amam o mesmo homem. Então, o homem aqui em questão é o Andrew, e já no começo do livro, a gente fica sabendo que o Andrew foi assassinado e que essas duas mulheres, elas foram encontradas na cena do crime. Então, no primeiro capítulo aqui, a gente vai ter uma voz contando pra gente o que é que está acontecendo ali na cena do crime, só que a gente não sabe exatamente de quem é esta voz. Então, essas duas mulheres, a Louise, que é a ex-mulher do Andrew, e a Cass, vão estar ali nesta cena e alguém está dizendo o seguinte: o sangue dele nos cobre da cabeça aos pés. Sangue arterial, claro e oxigenado. Minha camisa está ensopada. Há sangue na minha boca, nas minhas narinas. Chego a respirar sangue, sentindo seu gosto na boca. Salgado e metálico, como se eu tivesse passado a língua em uma grade enferrujada. Então, não dá pra gente saber de quem é a voz aqui, né? Quem é que está descrevendo isso pra gente. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos voltar 7 semanas antes do ocorrido pra gente entender o que é que pode ter, talvez, motivado uma dessas mulheres a cometer o crime. Só que uma coisa que eu vou deixar, que eu vou comentar aqui com vocês, é que à medida que a gente vai lendo esse livro, a gente vai vendo que nem tudo o que parece ser é de fato. Então, a narrativa aqui vai deixando a gente muito às vezes um pouco confuso, né? E às vezes sem que a gente tenha muita certeza a respeito das coisas. Então, a gente acha que é de um jeito, quando na realidade é de outro, mas é muito interessante. É um livro bastante instigante. Os capítulos aqui, eles são bem curtinhos, e a gente vai ter pontos de vista aqui alternados. Então, na grande maioria das vezes, a gente vai ter capítulos entre a Louise e a Cass. Um capítulo para a Louise, um capítulo para a Cass. E aí, o que vai acontecer? O Andrew, então, foi casado aqui com a Louise durante muitos anos, mais de 10 anos eles foram casados. Eles têm 2 filhos, a Bella e o Tolly. A Bella é a filha mais velha, enquanto o garotinho, né, é o filho mais novo. E o que vai acontecer? Ele vai deixar a Louise uma semana após o nascimento desse bebê. Então, o período que nós temos aqui é o período de 4 anos, né, que se passou entre este acontecimento, né? Então, esse menino, né, o Tolly, ele já tem ali em torno de 3, 4 aninhos, e aí a gente vai acompanhar a vida dessas duas mulheres ao redor ali do Andrew. Então, o Andrew, ele é um homem muito bonito, ele é um homem bem-sucedido, ele trabalha na televisão, e ele decide, então, terminar o relacionamento dele com a Louise e casar-se com a Cass. Então, ele vai meio dar a entender aqui que houve uma situação ali, né, no casamento dele com a Louise, que o motivou a se separar dela, e ele meio que usa esse motivo, né, como uma desculpa para ele se envolver aqui com a Cass e casar-se com ela. Ele tem também um filho com a Cass. A Cass é bem mais nova do que a Louise, ela tem 29 anos aqui, ela é uma jovem muito bonita, ela é uma mulher bastante determinada, então ela faz tudo o que é preciso para que ela consiga ali subir na vida, né, para que ela consiga alcançar o que ela deseja. Só que esse casamento com o Andrew, que ela acreditava no primeiro momento que seria algo muito bom, né, que daria tudo muito certo, ela começa a perceber que as coisas, elas não são bem assim. Por quê? Ele se separa dessa mulher, mas ele continua muito conectado com ela. Então, claro, os filhos, né, estão presentes aqui, então eles se dividem, né, em finais de semana alternados para poder ficar com os filhos, mas a Louise acaba ficando muito presente aqui na vida dos dois. E se não bastasse a presença da ex-mulher de uma forma ali constante, né, ainda tem a questão dos ex-sogros estarem muito presentes. Então, o Andrew,
ele não largou essa conexão, ele não cortou o cordão umbilical com essa família, né? Então, volta e meia, ele vai na casa da ex-sogra, né? Ele fica lá com ela, ele ajuda ela no jardim, ajuda numa reforma, ou sai para beber, né, com o ex-sogro. Então, a gente vê que o tempo dele, o tempo que ele poderia ter com a família atual, ele acaba sendo dividido aqui ainda com a família da ex-mulher. E isso para Cass é um martírio, né? Porque ela tinha uma visão desse relacionamento quando ela decidiu embarcar nessa, né? Ela imaginava que as coisas ficariam bem, mas só que não é bem assim. E aí a gente vai vendo que ela começa a meio que se questionar aqui no meio do caminho se de fato vale a pena ela seguir adiante com esse relacionamento, né? Então, a gente vai acompanhar aqui, como eu comentei com vocês, esses capítulos alternados, né? Então, entre a Cass e a Louise, mas tem uma outra pessoa que vai aparecer aqui pra gente, que é a Min. A Min, ela é a cunhada da Louise, e ela aparece aqui em alguns momentos, e ela é uma peça bem interessante aqui para nós, bem importante, porque ela vai contar para nós um pouco sobre a Louise. Então, à medida que os capítulos vão se desenvolvendo, a gente vai conhecer também um pouco do passado desses personagens, né? Da Cass, da Louise, do próprio Andrew, né? E a Min, ela tem um papel importante aqui, porque o que vai acontecer depois? A Célia, que é a mãe da Louise, ela vai comemorar ali o seu aniversário de casamento, né? As suas bodas, e ela decide dar uma festa, né? Maravilhosa, um final de semana ali numa região que tem um hotel, tem praia, e ela decide convidar o ex-genro e a mulher dele com o filho para que eles também compareçam a esta festa, porque ela acredita que esse relacionamento dele com a filha talvez ainda tenha uma possibilidade de dar certo, talvez ali, né, alguma coisa possa acontecer, porque ela sabe que no fundo a filha dela nutre ainda sentimentos, né? A gente vai ver que a Louise, depois desses 4 anos afastada, ali separada do Andrew, ela meio que vai lidando com essa situação, ela vai meio que processando isso, né? Mas quando esse convite aparece, quando a mãe decide dar essa festa, né? E decide convidar o Andrew e a esposa atual, a gente vai ver que o mundo dela meio que vira de cabeça para baixo, né? Aquele sentimento, aquela esperança que até então estava adormecida, esses sentimentos eles meio que vêm à tona e isso começa a pairar ali na cabeça dela, né? Essas coisas começam a ficar muito presentes, então ela vai começar a ficar muito mexida com a situação, ter que ficar ali num espaço, né, com a esposa atual do ex-marido, com o ex-marido, sendo que ela ainda tem sentimentos por ele. Mas de uma certa forma, quando o casamento acabou, ela meio que seguiu em frente aos trancos e barrancos, né, mas ela seguiu. Só que agora tudo isso vai voltar à tona. Então, a Min até tenta conversar com a sogra, né? Dizer para ela que não é uma boa ideia ela convidar o ex-genro para que ele esteja ali presente, né? Deveria ser um acontecimento mais entre a família, né? As pessoas mais próximas, mas o que o ex-genro dela tem a ver com a situação, né? Então fica esse grande questionamento no ar, né? Do porquê que essa mulher está fazendo isso, né? Sendo que não haveria necessidade alguma. Só que ela vai dizer, olha, a gente gosta muito dele, ele é como um filho. A gente vai ver aqui que a Célia, né, perdeu o filho mais velho de uma forma bem, bem trágica. Então, o Andrew, né, quando ele entra para essa família, é como se ele substituísse, de uma certa forma, ele assumisse esse papel desse filho que ela perdeu. E aí, a gente vai ter, além dos capítulos alternados aqui, a gente vai ter depoimentos que estão sendo colhidos pela polícia, porque eles vão tentar entender, né, quem é que foi que cometeu esse assassinato, e aí eles buscam depoimentos de pessoas que estejam conectadas com a Louise e com a Cass. Então a gente vai ter, por exemplo, amigos próximos, colegas de trabalho, familiares, vizinhos, né, que vão trazer o seu ponto de vista em relação a cada uma delas, para que a gente tente entender um pouco de cada uma, e para que a gente tente buscar ali uma solução, né, tentar entender por que é que uma delas talvez se motivou ali, se sentiu motivada a cometer esse crime. E ao mesmo tempo que eles vão dando esses depoimentos, eles vão levantando alguns acontecimentos que são relevantes aqui em relação ao passado de cada uma delas, e a partir do momento que essas informações são levantadas, os capítulos seguintes eles acabam abordando essa situação, de modo que a gente entenda o que é que foi que aconteceu, o que motivou cada uma delas a fazer o que fez em relação a essa situação do passado. Uma coisa que vai acontecer aqui nesse livro também é o levantamento de alguns assuntos. Então, por exemplo, o livro vai falar bastante dessa questão da obsessão. A gente vai ver que a Louise tem um passado que não é muito santo, eu diria. Então, ela tende
a ser muito obsessiva em relação aos relacionamentos. Então ela teve um envolvimento no passado com um orientador, um professor na faculdade. Ele era um homem casado e ela acaba se envolvendo com ele, se apaixonando por ele, mas ela era muito jovem na época, ela devia ter em torno de uns 19 anos. E ela começa meio que perseguir a mulher desse cara para que ela deixe os dois em paz, para que eles possam viver esse grande amor que existe entre eles. E aí ela vai fazer algumas coisas ali que não são muito boas, que não são muito positivas. E aí então a gente vai conhecer um pouco desse passado dela. A Cass também tem um passado um pouco conturbado. Todos eles, na verdade, escondem alguma coisa, né? Mas então o livro aborda essa questão da obsessão que existe, né? Do relacionamento tóxico. A Cass, a partir do momento que ela percebe, que ela começa a se dar conta do tipo de marido que ela tem, a gente vê que existe um grande conflito dentro dela, né? Porque ela fica se questionando até que ponto, né? Como eu comentei com vocês, até que ponto que é válido eu ficar aqui ao lado dessa pessoa sabendo que eu sou a segunda esposa, eu venho em segundo lugar, ele nunca tem tempo pra mim. E se ele fez com a esposa o que ele fez, ou seja, traiu a esposa para ficar com ela, nada o impede de fazer a mesma coisa com ela agora. Então existe essa insegurança dela em relação ao marido, e ela também começa a perceber algumas coisas que vão deixá-la um pouco enojada, que vão deixá-la assim com a pulga atrás da orelha, mas ela tem um conflito, né? Então é aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele, né? Então ela não quer largar o osso de uma certa forma, né? Ela quer continuar ali com ele, por mais que, né, as coisas talvez já estejam ali num nível que tá bem difícil de seguir desta forma, né? Então a gente tem essa questão do relacionamento tóxico, dessa insegurança. A autora vai dar uma pincelada em alguns assuntos como a homossexualidade, o aborto, o suicídio, a pedofilia, então isso está presente aqui em algumas pinceladas ao longo do livro. E assim, gente, a narrativa é muito interessante, é muito instigante, é muito rápido da gente fazer essa leitura aqui, né? A gente vai ver que depois a gente vai ter ali essa questão, né, desse assassinato sendo cometido, mas assim, eu vou dizer para vocês, existem pistas ao longo do livro, né, mais pro final do livro, algumas coisas que vão aparecendo aqui pra gente, que vão dar a entender, vão direcionar aqui a uma pessoa, e no fim, assim, a pessoa que comete o crime já tinha umas pistas ali anteriores, então tem que prestar atenção. Eu adivinhei no final quem era a pessoa, né, eu consegui pegar ali umas pistas, eu pensei, bom, eu acho que é essa pessoa aqui, e no fim, realmente, era a pessoa. Então, depois eles vão se reunir, né, nesse hotel, nesse final de semana, e a gente vai ter então que a família ali da Célia, né, os filhos, enfim, a nora, os netos, eles vão ficar hospedados no hotel principal, enquanto o Andrew, a esposa dele, o filhinho, vão ficar numa casa de praia um pouco mais afastada ali desse hotel. Então, já fica aqui esse questionamento, né, do porquê ela ter organizado as coisas desta forma. E aí é neste final de semana em que este crime, né, irá acontecer. Então a gente precisa voltar no tempo para entender tudo o que aconteceu aqui para que este crime acontecesse. Então assim, vale a pena a leitura. É um livro que a gente faz a leitura de uma forma rápida porque a coisa flui, né? A gente fica ali instigado a todo momento a tentar entender, a tentar, né, ler o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. E existe muito conflito acontecendo entre essas duas mulheres. Então, a gente vê os pontos de vista delas também em relação a outra. Coisas que vão acontecendo e que vão minando esse relacionamento entre elas, né? Que não é nem um pouco saudável. Elas estão sempre em pé de guerra, uma fazendo alguma coisa para poder prejudicar a outra, né? Então, assim, gente, o livro vale muito a pena. Vou deixar aqui para vocês a recomendação, tá? Para quem gosta de thriller, eu gosto bastante. Não é nada assim, oh, meu Deus, é a invenção da roda. Não. Mas é uma coisa assim, é um livro que mantém a gente instigado ali para que a gente continue lendo até o fim para descobrir quem foi que matou. E lembrem, nem tudo é o que parece ser. Então pode ser que no fim venha ali uma surpresa. Né? Então, fica aqui a recomendação, pessoal. Já deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês gostaram, qual que é a opinião de vocês. Caso vocês não tenham lido, me digam aí se vocês se sentiram instigados de repente, né? Ficaram interessados em fazer essa leitura, porque ele é curtinho, ó. É um livrinho que, a partir do momento que a gente começa a fazer essa leitura, a coisa anda, né? Muito rapidamente. Então, fica aqui a recomendação para vocês de Ex-Mulher. E eu vou ficando por aqui com essa recomendação, pessoal. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, tá bom? Até lá! Tchau, tchau!